de como, de quem Jesus era, Deus era para Davi. Visto que não é um salmo porque é muito conhecido, mas as pessoas leem, alguns estudam, mas muitas pessoas que estudam, o salmo fica a nível de conhecimento só. E outros de religiosidade fala desse salmo, mas não sabe a profundidade desse salmo. Esse salmo é um salmo que também nos leva a desejarmos que esse pastor, que foi pastor de Davi, que ele foi caracterizado pelo pastor, aquele que providenciava tudo para Davi, tudo que o Senhor queria que providenciasse. Porque esse salmo ele não tem a finalidade de mostrar que Deus vai nos dar tudo. Não é essa a finalidade. Esse salmo, a finalidade dele é única. É exclusivamente revelar a Deus Pai, Deus Filho, como, embora Jesus não tivesse nascido naquela época, mas tipificava Jesus como bom pastor. Quem era ele? O que é que um bom pastor faz? Ninguém sabe ser bom pastor se não for o próprio Deus, através desse salmo, revelando quem é Jesus. O objetivo desse salmo, dentre tantos, é manifestar, revelar, engrandecer e exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Todo esse salmo vai falar que tudo que o ser humano em Cristo, tudo que o ser humano que confia em Deus, que tem Deus como seu pastor, mas não é dizer que tem, é tê-lo, é deixar que ele seja esse supremo pastor, esse real pastor. O Salmo 23 não é um salmo fictício, porque Davi era um pastor de ovelha. Não, muito mais do que ter um ser humano, que ele é pastor de ovelha. Esse salmo é trazendo a realidade de quem é Deus, Jesus, como pastor das ovelhas, de ovelhas e das ovelhas dele. Então, uma certa vez eu fui convidada para pregar no aniversário de uma pastora, que por sinal era minha irmã, que mora em outra cidade, é pastora lá em Conceição de Jacuípe, Bahia, Brasil, e fez 5 anos, né? Fez 5 anos isso. Foi logo um tempo depois que minha mãe morreu. A minha irmã faz aniversário em janeiro, minha mãe morreu em junho, mas a igreja dela resolveu fazer uma festa de aniversário. Já se fazia alguns meses que minha mãe tinha morrido, uns 4 meses, que minha mãe morreu em junho, uns 5 meses. E como é que eu vou dizer? E aí me convidou para eu ministrar a palavra. Foi um momento difícil, porque a gente ainda estava muito, muito abalada com a morte da minha mãe, embora Deus recolheu como feixe de trigo, mas mãe é mãe, né? A gente é humano. Bom, aí então eu fui pesquisar sobre o pastor, sobre esses salmos, e fiz muitas pesquisas. E eu ficava intrigada quando eu lia que dizia, nas traduções em português, a maioria, eu não conheço nenhuma que não tenha diferente. Pode botar o sinônimo, mas o sentido é o mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu me intrigava com esse nada, porque eu começava, não é da agora não, eu começava a questionar. Porque se ele diz que nada falta, por que tem faltado ao povo de Deus as coisas, muitas coisas? Aí eu entrava em conflito, porque Deus não ia mentir dizer que nada faltava, está faltando, então eu não estou, está faltando na minha vida, então tem alguma coisa errada. Mas então continuei buscando, fazendo essa pesquisa, e aí me encontrei, eu tenho registrado, eu tenho anotado onde foi que achei essa pesquisa,
mas está guardado com muitos outros materiais, eu não sei exatamente onde está, mas eu nunca esqueci a tradução original. Tinha muitas traduções em hebraico, mas elas, nem todas tinham isso que eu vou falar agora, nem todas. Aliás, eu só encontrei nenhuma fonte, e eu nem sei direito qual era, mas uma coisa eu sei, que falava assim: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Para mim foi, dentre tantas coisas que aprendemos desse salmo sobre as ovelhas, o lado das ovelhas, o cuidado de Deus, o ambiente em que cercava Davi, a situação, os perigos, as dificuldades, e Deus foi se revelando a ele como pastor. Mas era o pastor de verdade, o pastor presente. Eu não estou aqui desfazendo do pastor humano, estou falando dele como pastor, porque muitas coisas na Bíblia as pessoas têm como fictícios, como símbolos. Não. Esse Jesus, como que esse salmo, o pastor, representa a pessoa de Jesus. Está divulgando, falando, exaltando a pessoa de Jesus, descrevendo ele como pastor, porque tem tantos outros textos que revela ele como El Shaddai, como Jeová Nissi, Jeová Shalom. Bom, aqui está falando outra característica, e muito forte, maravilhosa, gloriosa, poderosa. Cada vez que eu ouço de pessoas estudiosas ou pessoas cristãs que trazem informações sobre esse salmo, é gratificante completamente, vai complementando, vai aumentando o amor que a gente deve ter por esse pastor. Esse respeito, essa honra de verdade, não da boca para fora. Eu gosto desse salmo por causa do dono do salmo. Eu gosto desse salmo por causa do pastor desse salmo. Eu gosto desse salmo porque faz eu me relacionar melhor com Jesus, conhecê-lo mais profundamente. Eu nunca tive a oportunidade na minha casa já teve alguns carneiros, né? Minha sobrinha ganhou um carneirinho. Mas não vou dizer a você que eu tenho experiência, nem tive essa experiência, porque afinal de contas não era minha sobrinha, que estava lá em casa e ganhou também, nem me lembro quem foi, se foi a mãe, o avô, o pai, eu não sei quem foi que deu. Mas o fato é que eu já tive perto desse animal, mas não significa que por aquele pouco tempo, aquela pouca experiência que eu conheço, não. Mas Davi conhecia de perto, de fato, de verdade, que foi toda seu tempo era cuidando das ovelhas do seu pai. E ele se identificava, ele conheceu profundidades de Deus como pastor, porque até então Jesus não tinha vindo, mas eu acredito que ele tinha experiências com Deus de entender pela palavra que viria aquele que seria o pastor. Bom, então, o que me chama a atenção de tantas maravilhas da composição desse salmo é Jesus como bom pastor. É Jesus como ser esse pastor, porque o Senhor, que Senhor? Ora, Senhor verdadeiro só tem um, mas há falsos senhores. Há senhores de coisas materiais que também são senhores, né? Mas Senhor dos senhores só tem um. Só existe um. Só existe um. E só existirá um. Senhor dos senhores. E é fantástico de perceber, de saber que esse Senhor, o Senhor é o meu pastor. Olha, nem todo mundo que fala o nome Senhor, se referindo a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, tem ele como Senhor. Às vezes a pessoa fala porque é uma palavra que identifica ele e que em respeito à autoridade, a grandeza da sua vida, de quem ele é, da sua glória,
da pessoa de Deus, que se sabe tudo que ele fez, que ele é, então se tem esse respeito por conta de que ele como Criador, ele para muitos como Salvador, mas ele como Senhor, porque ele também comprou as vidas da terra. Todos os seres humanos foram comprados por Jesus. Então ele é Senhor. Mas nem todas as vezes que as pessoas falam que Jesus é o Senhor, tem ele como Senhor. Tem essa reverência, não teológica, falsamente teológica, porque tem as falsas teologias disso que eu estou falando, e tem ele religiosamente, o Senhor, mas não tem um pingo de respeito por ele, não tem intimidade com ele, não conhece ele de intimidade. Esse pastor, que está relatado aqui no Salmo 23, ele é esse Senhor, que ele não somente quis ser pastor de Davi, mas isso aqui é uma característica que ele quer ser pastor de todas as suas ovelhas. Todas as suas ovelhas. Todos que quiserem ele como Senhor, pastor. O Senhor é meu pastor. Davi não está dizendo que era qualquer pessoa que estava cuidando daquela ovelha, dele como ovelha. Há uma pessoa especial, especialista, totalmente comprometida com a verdade, uma pessoa que, o Deus que é a verdade, o Senhor é meu pastor. Aí ele não para aí, porque o primeiro verso do Salmo 23 é a conclusão de tudo que vai ser destrinchado. É a conclusão, é o objetivo, é a finalidade, é a base de todo o salmo. Qual? Primeiro, que é um Senhor que é pastor. E que ele, como pastor, ele, como Senhor, não faltará. Foi essa parte que me chamou a atenção. Deus, ele não quer ser, Jesus como pastor, Deus como falado aí, Senhor como pastor, ele não é pastor para simplesmente ele estar nos suprindo com bens materiais, com coisas da terra. Ele quer que prospere, ele quer nos prosperar. Ele quer nos satisfazer as nossas necessidades emocionais, sentimentais, físicas, em todas as áreas que abrange a história desse Salmo 23. Conta todas as áreas do ser humano dentro de um único contexto. Ter o Senhor como pastor. Que Senhor? O Senhor poderoso, o Senhor que fez o céu e a terra. Não é qualquer um Senhor inventado, não é qualquer um Senhor que se fez Senhor, que se diz Senhor, mas o Senhor que é Senhor. E que poderia não estar dando tanta importância a nós, embora isso é uma palavra assim meio fora de contexto. Por quê? Porque aquele que fez a criação e que inventou as criaturas, ele o fez por amor. E ele fez com amor. E ele fez para amar. Então ele jamais ia fazer a natureza, ia fazer a criação, ia fazer os seres humanos, que são a imagem e semelhança dele, para ele não dar importância. Então já começa certo, a gente dizendo certo, que ele ama a sua criação e as suas criaturas para torná-las servos, filhos, amigos, ovelhas. Dos animais, ele nos tem como ovelha, porque ele também foi o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, o Senhor, é meu pastor. Olha aqui, olha que segurança, não é qualquer um Senhor, não é alguém se dizendo Senhor, não é uma foto de alguém que você disse que ali é o teu Senhor. Não é alguém que tem um direito de alguma coisa, como diz a Bíblia, pode matar a alma e o corpo, mas não pode matar a alma. Não pode levar para o céu, nem tirar do inferno. E não tem autoridade maior do que a de Jesus.
E aí fala, o Senhor é meu pastor. Ele não estava falando, o Senhor é meu pastor. E está zangado com esse pastor. Esse Senhor, como pastor, se apresentou a ele, se revelou a ele profundamente, intimamente, que marcou a vida dele. E que uma coisa ele não tinha dúvida, que era o Senhor dele. E que esse Senhor, por sua vez, era aquele que guiava as ovelhas, que cuidava das ovelhas. Porque guiar é uma coisa, cuidar é uma coisa também, faz parte, pode fazer parte de quem guia. Mas nem sempre todo mundo que guia cuida, né? Aí às vezes tem um cuidado muito resumido. Mas esse Senhor, como pastor, ele não tem limite dos seus cuidados. Ele cuida intensamente, profundamente, completamente. E aí vai, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Sabe? Jesus, ele quer ser conhecido como aquele que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que é a nossa segurança, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, que é aquele que é o nosso orientador, é aquele que nos ampara, é aquele que toma a nossa frente, que enfrenta o leão, o falso leão, que enfrenta os animais, que enfrenta as dificuldades, que faz até no meio das águas, ele capacita a passar com vitória. Enfim, ele é que não pode faltar. Ele quer que nesse salmo, que ele é muito mais do que o que a gente lê, que tem traduções que não chega perto do que ele é no original. E o entendimento desse salmo, ele não pode ser visto no contexto de qualquer outra nação, a não ser do mesmo contexto hebraico. Porque o alfabeto hebraico, o hebraico é diferente da linguagem de outros, dos povos, como daqui do Brasil. O sentido é totalmente diferente, porque cada letra, ela conta uma história, né? Com a professora Carla Damasceno, é uma bênção e tem nos ensinado maravilhas sobre o hebraico. Eu sou eternamente grata a Deus por essa professora, que ela também é minha professora, e eu a amo muito. E então, tem sido uma grande bênção na minha vida, porque ela nos leva a conhecer o hebraico tão profundamente como eu sempre sonhei. Sempre desejei conhecer profundamente como que acontecia lá, porque a linguagem, não só a linguagem, o contexto histórico, em todos os aspectos da vida do povo judeu é diferente. É diferente. É diferente de toda a parte do mundo. E não só é diferente, como é competente. E o hebraico é a linguagem de Deus, é a linguagem para se entender os projetos de Deus. Então, quando fala que o Senhor é o meu pastor, ele não diz o nosso, ele diz o meu, a gente tem que tê-lo, cada um tem que ter esse pastor como seu, somente seu. Não que só deva ser para você, mas tem que começar a partir de você, você que tem que tê-lo como seu pastor. Não é tê-lo você eleger porque você ouviu, é muito bonito, esse salmo é muito bonito. Todo mundo quer ser suprido, hein? Quer ler esse salmo e quer viver num contexto de fantasia. Não, ele não é fantasia, ele foi literal. Davi viveu literal o que ele escreveu. Ele foi aprendendo naquela luta de estar ali, naquele tempo, fugindo dos seus inimigos para sobreviver. E ele aprendeu que ali ele não estava sozinho. Ele aprendeu que tinha um que guiava ele naquele lugar difícil, que ele estava naquelas matas, naquele local de perigo. E que ele tinha que sair para procurar água, comida, se livrar dos inimigos animais e seres humanos e demônios.
E então ele vivenciou, o Espírito Santo levou a uma dimensão, a uma experiência tão profunda. E ele a descreveu assim. Como eu disse, aqui está na linguagem português, que o sentido é diferente, porque, como diz a professora, né, Carla, que o alfabeto, o nosso alfabeto, só emitir sons. Não tem, não é profundo como o alfabeto hebraico. Cada letra tem uma história, né? Cada número, que representa a letra, tem uma informação, tem raízes, tem, como diz a professora, a história que conta a história que conta a história por detrás da história, por dentro também da história. Então, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Gente, tenha certeza de que tem alguém tomando conta, cuidando de você. Peraí, não é cuidando, eu estou aqui cuidando de você, aí tá lerdo, é como às vezes a gente vê os pais na praça, na praia, na piscina, tá ali, pode brincar por aí. Aí fica conversando com um, dependendo do mundo, do universo, a realidade de cada um, ali tá bebendo, ali tá não sei o quê. Ele tá, daqui a pouco se distrai e acontece alguma coisa, porque todo cuidado é pouco com criança. E essa é a verdade, né? Essa é a verdade, sempre. A gente é humano e pode se distrair, mas tem gente que é mais distraído ainda, tem gente que não é tão cuidadoso como deveria ser. Mas Jesus não é assim. Embora Ele permita coisas que são necessárias para nós crescermos e naquela luta, naquele problema, naquela dificuldade, encontrar nele, ver a Ele naquela situação como o Senhor, como o Senhor aquele que é maior, Senhor aquele que é dono, Senhor aquele que esse Senhor, Ele é maior, Ele é o que é o dono, Ele é o que é tudo. E tudo que a gente quer que Ele seja, Ele é. Não que Ele vai se transformar, mas que Ele pode ser para nós, suprir, se realizar em nós. Não Ele se transformar. Eu vou me transformar. Você quer que eu seja uma cobra? Me transformar em uma cobra. Você quer que eu me transforme o quê? Em uma nuvem? Não é nesse sentido que Ele está falando. É muito mais. É muito mais. E aí então o Senhor é meu pastor. Ele é que não me faltará. Adiante Jesus diz, eis que estou convosco, ali em Mateus 28, no último capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Davi diz isso há tanto tempo atrás, e na experiência que teve, porque esse pastor que Davi teve experiência, é o mesmo que veio morrer por nós, é o mesmo que nos salvou, é o mesmo, e Ele quer que cada ovelha viva essa vida de ter experiência, de ser ovelha e ter o Senhor como seu pastor, cuidador da sua vida. Interessante que Ele vai nos levar a dimensões profundas que esse salmo Davi experimentou. E aí ele, quando ele escreveu esse salmo, não foi num momento tranquilo, que Deus me inspirou, eu aprendi que Deus me inspirou, Deus me revelou. Não, foi debaixo de dor, foi debaixo de luta, foi debaixo de experiência, foi debaixo de confronto. E ali foi Deus desenvolvendo nele essa parceria de intimidade da ovelha com seu pastor amado, que é esse pastor amado é o Senhor. E aí ele diz, e o Senhor não me faltará. Ora, o que não pode faltar na vida dessa ovelha, e que não faltou na vida da ovelha Davi, foi o Senhor. E Ele quer que nós tenhamos Ele como nosso alimento. O alimento da terra pode passar, mas Ele é o nosso alimento, Ele nos supre. A nossa água, Ele é água viva. O nosso amigo de confiança nos momentos de dificuldade para compartilhar com Ele, porque Ele nos entende. Ele nos compreende. Até quando não falamos, Ele nos compreende. Ele não precisa de palavras para nos compreender, porém nós precisamos demonstrar com palavras e atitudes, conversar com Ele, porque Ele é um ser sociável. Ele que inventou
de nós nos socializarmos com Ele e com as pessoas. Não fomos nós que inventamos sermos sociais e nos comunicarmos com as pessoas. Isso é uma característica de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Ele, como nosso pastor, Ele é nosso guardião, Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não se distrai, não tem nada nem ninguém que distraia Ele de cuidar de nós como ovelha. E Ele é que não pode faltar. Alimentos até faltam. Mesmo que pessoas têm muito dinheiro, muitas vezes está em uma situação, viajou para um país onde tem dificuldade. Eu já ouvi vários testemunhos de situações de pessoas que tinham o dinheiro até para comprar comida, mas no lugar onde foi, outro país onde foi, não tinha comida para vender. Era um país pobre, que não tinha onde comprar, que não tinha como comprar. Então, pelo fato de ter dinheiro, muito dinheiro, o dinheiro para comprar alguma coisa, nem sempre é a solução. Mas o Senhor não falta, porque Ele não depende do dinheiro para Ele prover. Ele não depende só do dinheiro, porque eu digo só porque Ele que quer usar o dinheiro como também um veículo de suprimento, de ser usado para trazer benefícios e suprimentos e provisão para nós. Mas o fato é que Ele quer ser o seu pastor, Ele quer ser... Ele não quer faltar na sua vida. Ele promete que não vai faltar na vida da ovelha que se deixa ser conduzida por Ele. O Senhor é meu pastor. Olha que declaração. Aí daí depois vem o quê? Ele faz me deitar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente. Davi descreve pelo Espírito Santo ele como ovelha. Porque ele conhecia a ovelha, ele sabia a importância, mas uma coisa diferente, ele guiava as ovelhas, ele era também pastor de ovelhas. Só que aí ele está sendo guiado, ele que é aquela ovelha, aquela ovelhinha que ele cuidava. Só que em uma plataforma, em uma realidade muito mais real. E o Senhor descreve profundamente pelo Espírito Santo. Então, o Senhor, Jesus, eu sempre digo assim, o Senhor é meu pastor, o Senhor é que não me faltará. Irmãos, conhecidos, você que ainda não é o servo do Senhor, ter garantia de que tem esse Senhor, o Senhor do universo, que Ele é único, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como o Senhor, seu pastor. Isso aqui, eu não moro em roça, essas conversas não tem nada a ver, eu não cuido de animais, eu não entendo nada de ovelha. Não vamos ser ignorantes, não vamos ser brutos, não vamos ser violentos com essa palavra. Essa aí foi a experiência de Davi, dele como pastor de ovelhas e que tornara-se ovelha do pastoreio do Senhor. E ele vivenciou essa experiência profunda de ser ovelha. E de como ovelha que fala, ovelha que sente e que fala o que sente, ovelha que tem alma, espírito, corpo e que foi feita para morar no céu. E tantas outras qualidades dessa ovelha humanas. E ali o Senhor não me faltará. Tem gente que tem tudo, mas não tem o Senhor, nem como pastor, e o Senhor não está com ele, ele não sabe a gravidade do que é viver uma vida na terra sem ter o Senhor, e que Ele não vai faltar na sua vida. Porque faltando as coisas e tendo o Senhor, temos tudo. Temos tudo, Ele é o nosso tudo. E exatamente Ele se revelou a Davi, se dizendo, eu sou tudo que não pode faltar na sua vida. Eu providencio pasto, eu providencio água, providencio alimento, eu providencio livramento, eu te livro da caminhada da escuridão da morte. Mas peraí, mas eu sou tudo para você. Eu sou o teu tudo que não pode faltar. Quem não pode faltar na sua vida, Davi, sou eu. O Senhor, que é o seu pastor, eu não te faltarei.
Nenhuma comida na terra pode dizer assim, olha, você nunca vai ficar sem comida não, porque vou estar sempre na sua mesa. Mas Jesus, como a comida viva, o verbo vivo, como o alimento vivo, como o pão vivo que desceu do céu, ele disse, eu sou o seu pastor. E eu lhe garanto que eu não vou lhe faltar, não vou falhar, não vou dar chabu, não vou te deixar na mão, não vou te decepcionar, não vou te largar na caminhada pelas suas fraquezas, pelas suas lutas, porque você não está me entendendo, porque eu sou espírito, você é humano, mas tem o espírito, mas é espírito. É espírito que mora em um corpo, né? Que tem a alma e que mora em um corpo. Espírito, alma e corpo, como diz ali em Tessalonicenses. Então, em nome de Jesus Cristo, amém? Que você não somente ouça essa palavra, não somente se fortaleça a nível de conhecimento, mas que você vá para dentro desse contexto, vá para dentro desse Jesus, vá para dentro desse Senhor, busque Ele, deixe Ele lhe guiar, deixe Ele ser o seu Senhor, o seu pastor, e aí Ele vai te dizer, eu não te faltarei. Eu não te faltarei em tempo algum, nem na hora da morte, nem na hora do arrebatamento. Eu sou o seu pastor e não te faltarei. Amém? Deus abençoe. Que nessa noite maravilhosa você possa ser fortalecido. Você que não se interessa pelas coisas de Deus, porque você não conhece, não tem costume, não tem ouvido sobre Jesus. Tem famílias, pessoas que não têm na sua casa um contexto de se falar de Deus, de Jesus. Não tem conhecimento e muito menos temor. Outros têm temor porque reconhece que existe um poder maior, mas não procura saber quem é, não procura buscar e até também não sabe ser conduzido para a verdadeira fonte. Mas quando a gente tem sede de conhecer o Senhor se revela a nós como aquele que nos guia. E Ele nos guiará às águas, Ele nos guiará pessoas que nos guiará a Ele, como Ele fez ali na história de Cornélio. Ele mandou o anjo, disse para o anjo, mande a casa de Pedro. Diga a Pedro, vá buscar a Pedro, que Pedro vai falar acerca de mim. Ele não podia dizer diretamente, podia, mas ele fez os seres humanos para serem servos do Senhor dele, para compartilhar das grandezas, para compartilhar do projeto dele na terra, para conduzirmos as pessoas ao Senhor e para que elas sejam conduzidas através de nós ensinarmos sobre Jesus. Amém? Você, em nome de Jesus Cristo, que ainda não se interessa, que vai passando, vai visualizando, eu vou ver, eu não gosto de crente, eu não gosto da palavra de Deus, eu não curto esse negócio. Olha, isso não é um negócio, isso é um projeto de Deus. A salvação, ela é um projeto, ela é o projeto da terra que leva a verdade que liberta, que é Jesus. Que o Senhor Jesus te conduza, que você queira conhecer esse Jesus, que Ele te leve a você ter experiência, para você tornar-se a ovelha dele, porque Ele só se revela como pastor para quem é a ovelha dele, que tem Ele como Senhor. Para que Ele seja o pastor, Ele tem que ser o seu Senhor, aquele que comprou, aquele que te salvou, aquele que tem poder sobre a tua vida, que tem autoridade para a sua vida. Por isso diz, o Senhor é meu pastor. Ele tem que ser quem Ele é, Senhor. Para Ele ser o seu pastor, que também Ele é. E para que Ele não queira, Ele é que não quer te deixar. Ele é que não quer faltar na sua vida. Ele está se oferecendo, diz assim, eu é que não posso faltar na sua vida, porque eu sou aquele que, se você não tiver Ele, falta tudo. A vida eterna, a salvação, o perdão, a misericórdia, falta tudo. Porque Ele é o tudo e Ele é tudo mesmo. Querido Deus, aqui apresento cada vida que ainda não te conhece. Que o teu Espírito Santo se revele como Senhor, se revele
convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo, levando a compreender, a desejar, a ter, a reconhecer que precisa, que tem carências que são inerentes ao ser humano, que só Deus pode preencher. Só Deus através de Jesus, só Jesus como o supremo pastor, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, cerca com a salvação, perdoa seus pecados, suas fraquezas, as coisas que não entende, as coisas que não compreende, leva a ter uma experiência profunda de salvação a cada um que me visualiza, que me assiste, que ainda não é seu servo, até mesmo que está zombando, não me importa não. O importante é que você pare, para você assistir, para você ser tocado pelo Espírito Santo, para você ser convencido pelo Espírito Santo, para você descer e se humilhar a Ele como seu Senhor e dizer, Senhor, eu preciso ter essa experiência que Davi teve. Eu não somente quero ler o Salmo, é muito bonito, é muito interessante, olha como é maravilhoso Deus fazer isso, fazer aquilo. Mas o mais maravilhoso, Ele te conduzir aqui dentro. Ele te guiar em toda a verdade de seu espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, leva cada um a ter experiência, Senhor. Perdoa os seus pecados, visita também cada ovelha que nesse momento não tem consciência de quem ele é mais profunda. Leva a ter experiência, leva a ter intimidade, leva a ter comunhão, leva a se depender de Ti, leva a reconhecer que Tu és Senhor e Tu és pastor e que o Senhor já disse que sendo o Senhor e pastor não vai faltar. Que o Senhor Deus transborde cada ser de alegria, de esperança, e muito mais do que é falado na linguagem portuguesa, e muito mais do que é falado, que é exemplificado como a ovelha no pasto, a ovelha bebendo água, a ovelha com dificuldade de andar por causa da lã do peso, por causa de suas fragilidades de animal. Que o Senhor Deus leve a profundidades, faça entender que cada carência tem solução, tem um que supre. Esse supridor, Ele quer ficar para sempre. Deus abençoe, conto com você. Olha, apressadamente, dê o seu joinha, se inscreva, me ajude nesse canal. Olha, vai correndo, vai me abençoando para que eu possa divulgar mais e o canal tenha como algo importante, precioso, edificante. Em nome de Jesus, possa passar, possa enviar, possa mandar para outras pessoas, porque tantas outras pessoas estão precisando desta palavra. Quem faz a obra é Deus, mas eu conto com você e agradeço por você ter dado o seu joinha, está dando. Convide pessoas para assistir, convide pessoas para compartilhar, convide pessoas e se inscreva e passe para outras pessoas para se inscreverem. Eu conto com você. Deus abençoe e até o próximo. Deus abençoe.